Olá, eu sou Cláudio Kister. Este é o seu canal Segredos do Sucesso. Hoje eu quero falar para você a respeito do 12º capítulo do livro A Ciência de Ficar Rico, do autor Wallace D. Wattles. E esse 12º capítulo ele trata sobre a eficácia de ação. Então, se você gostou desse assunto, eu te convido, assista esse vídeo até o final, curta esse vídeo, faça um comentário, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal para que possamos levar adiante esse assunto tão importante a mais pessoas. Então, primeiro eu vou ler aqui para você o 12º capítulo do livro e depois farei os comentários desse capítulo. Então, vamos lá. Você deve usar seu pensamento como foi indicado nos capítulos anteriores e começar a se empenhar em fazer o possível no lugar em que está, e deve fazer tudo o que pode no lugar em que está agora. Você só pode melhorar sendo maior do que o lugar que ocupa agora, e nenhum ser humano é maior do que o lugar que ocupa se deixa por fazer o trabalho que pertence a esse lugar. O mundo só se desenvolve por meio da ação dos seres humanos que são maiores do que os lugares que ocupam. Se nenhum homem preenchesse completamente o lugar que ocupa, o mundo começaria a retroceder. Todos que não preenchem os lugares que ocupam são um peso morto para a sociedade, o governo, o comércio e a indústria. Precisam ser carregados por outros à custa de grandes despesas. O progresso do mundo é retardado por aqueles que não preenchem os lugares que ocupam. Eles pertencem ao passado, a um plano ou estágio inferior de vida e tendem a degenerar. Nenhuma sociedade poderia se desenvolver se todos os seres humanos fossem menores do que os lugares que ocupam. A evolução social é conduzida pela lei da evolução física e mental. No mundo animal, a evolução é provocada pelo excesso de vida. Quando um organismo tem mais vida do que pode ser expressada na função do seu próprio plano, ele desenvolve órgãos de um plano superior, dando origem a uma nova espécie. Jamais teriam aparecido novas espécies se não existissem organismos que ultrapassam os lugares que ocupam. A lei é exatamente a mesma para você. Sua riqueza depende de você aplicar esse princípio às suas atividades. Cada dia é um dia de sucesso ou um dia de fracasso. E são os dias de sucesso que levam você ao que deseja. Se todos os dias forem de fracasso, você jamais ficará rico, mas se todos os dias forem de sucesso, certamente você enriquecerá. Se há algo que deve ser feito no dia a dia e você não faz, fracassa no que diz respeito a isso e as consequências podem ser mais desastrosas do que você imagina. Não podemos prever os resultados nem mesmo dos atos mais triviais. Não conhecemos o funcionamento das forças ativadas a nosso favor. Muito pode depender de um simples ato. Talvez seja o ato que abrirá a porta da oportunidade a grandes possibilidades. Jamais podemos conhecer todas as combinações que a inteligência suprema está realizando para nós no mundo material e das atividades humanas. A negligência ou o fracasso em realizar algo pequeno pode provocar um grande atraso na obtenção do que desejamos. Faça todos os dias tudo o que pode ser feito a cada dia. Entretanto, há uma limitação ou qualificação sobre o que foi dito acima e que deve ser levada em conta. Você não deve se exceder no trabalho, nem se apressar cegamente em sua atividade, buscando realizar o maior número de atividades no menor tempo possível. Não deve fazer hoje o trabalho de amanhã, nem fazer num dia o trabalho de uma semana. O que conta não é o número de atividades que você realiza, mas a eficiência de cada ação isoladamente. Cada ato é em si um fracasso ou um sucesso. Cada ato é em si ineficaz ou eficaz. Cada ato ineficaz é um fracasso, e se você passar a vida realizando atos ineficazes, sua vida inteira será um fracasso. Quanto mais coisas você fizer, pior para você se todos os seus atos são ineficazes. Por outro lado, cada ato eficaz é por si mesmo um sucesso, e se cada ato de sua vida for eficaz, sua vida toda tem de ser um sucesso. O motivo do fracasso é realizar tarefas demais de modo ineficiente e praticar o necessário de modo eficaz. A proposição é autoevidente. Se você não realizar nenhum ato ineficaz e se praticar um número suficiente de atos eficazes, ficará rico. Se é possível a você fazer de cada ato um ato eficaz, verá que ficar rico é uma ciência exata como a matemática. A questão, portanto, é se você pode fazer de cada ato em si um sucesso, e isso você certamente pode fazer. Você pode fazer de cada ato um sucesso porque o poder total está trabalhando com você e ele não pode falhar. O poder está a seu serviço e para fazer de cada ato um sucesso, basta aplicar o poder a tudo que você faz. Cada ação pode ser forte ou fraca, e quando todas são fortes, você está agindo do modo certo, o modo que o fará rico.
Você pode tornar cada ato forte e eficaz, mantendo sua visão enquanto o está realizando e aplicando nele todo o poder de sua fé e de seu propósito. É neste ponto que falham aqueles que separam o poder mental da ação pessoal. Usam o poder da mente no lugar e num momento determinado e agem em outro lugar e em outro momento. Desse modo, seus atos não são sucessos em si mesmos, muitos deles são ineficazes. Mas se o poder total for aplicado em cada ato, por menor que ele seja, esse ato será um sucesso. E como na natureza das coisas cada sucesso abre caminho para outros sucessos, seu progresso na direção do que você deseja e o progresso do que você deseja em sua direção serão extremamente acelerados. Lembre-se de que a ação bem-sucedida tem resultados cumulativos. Uma vez que o desejo por mais vida é inerente a todas as coisas, quando o ser humano começa a rumar para uma vida mais ampla, mais coisas se unem a ele e a influência do seu desejo se multiplica. Faça todo dia tudo o que puder fazer nesse dia e realize cada tarefa de modo eficaz. Quando digo que você deve manter a imagem do que deseja enquanto realiza cada ato, por mais trivial ou comum que ele seja, não quero dizer que é necessário ver a imagem claramente em todos os seus detalhes o tempo todo. Ver essa imagem e contemplá-la até estar fixa de modo indelével em sua memória é uma atividade para suas horas de lazer. Se você quiser resultados rápidos, empregue todo o seu tempo de lazer nessa tarefa. Por meio da contemplação contínua, você obtém a imagem clara do que deseja, com os mínimos detalhes, e ela se fixará em sua mente com tanta firmeza e será transferida com tanta precisão para a mente da substância sem forma que, em suas horas de trabalho, bastará uma referência mental à imagem para estimular sua fé e seu propósito, ativando seus melhores esforços. Contemple a imagem do que deseja nas horas de lazer, até seu consciente ficar tão repleto dela que você possa evocá-la instantaneamente. Você ficará tão entusiasmado com suas promessas que bastará pensar nela para ativar as mais poderosas energias de todo o seu ser. Vamos repetir o roteiro e, com uma pequena alteração, trazê-lo ao ponto em que chegamos agora. Existe uma matéria pensante, da qual todas as coisas são feitas, e que em seu estado original penetra e preenche os interespaços do universo. Um pensamento dessa substância produz a coisa imaginada por ele. O homem pode formar coisas em seu pensamento, e ao imprimir seu pensamento à substância sem forma, pode fazer com que seja criado a coisa a qual ele pensou. Para fazer isso, o ser humano deve passar da mente competitiva para a mente criativa, deve formar uma imagem mental clara das coisas que deseja e fazer com fé e propósito firmes tudo o que pode ser feito a cada dia, realizando cada tarefa em si de modo eficaz. Então aqui o autor encerra o 12º capítulo do livro, A Ciência de Ficar Rico. Então é muito importante você entender que esse capítulo realmente ele é muito importante porque ele trata da maneira que você deve agir. Então é muito importante primeiramente é importante você agir, porque sem a ação você não recebe aquilo que você tem o merecimento, aquilo que você criou pela sua imaginação, aquilo que você desejou, aquilo aonde você realmente colocou o foco do seu pensamento. Então o universo materializou para você, mas ele só vai te entregar, a substância pensante só vai te entregar o objeto do seu desejo, o objeto da sua mentalização, através da sua ação. Então esse é um detalhe muito importante. Mas você deve agir do modo certo, que é o que o 12º capítulo aqui nos ensina. Então você deve agir primeiramente no lugar onde você está. E você não deve deixar de fazer nenhuma tarefa que é da sua incumbência para depois ou deixar para trás. Porque uma pequena tarefa deixada para trás pode atrasar a realização dos seus objetivos. Então, muitas vezes você acha que não é importante as pequenas coisas que você faz no dia a dia, pois saiba que elas são muito importantes. Pois saiba que é das pequenas coisas que você faz no dia a dia que virá o grande resultado para a sua vida. Então é isso que nos ensina aqui o livro, é isso que nos ensina aqui o 12º capítulo do livro. Que você deve fazer bem feito, que você deve fazer de corpo, mente e coração. Tudo aquilo que você põe a mão para fazer, você deve fazer realmente bem feito, deve fazer com capricho e não deve deixar nenhuma tarefa para trás. Você deve realmente cumprir a sua obrigação e ir além, fazer mais do que a sua obrigação. Porque dessa maneira você estará agindo de forma eficaz
que é o que o livro aqui nos ensina, a forma eficaz da ação. Porque de nada adianta você fazer um monte de tarefas, você fazer rápido e você realmente fazer um monte de tarefas do modo ineficaz. Então não é a quantidade de tarefas que leva você ao sucesso, mas é a qualidade, é fazer realmente da forma certa, é fazer com um sentimento de prosperidade. E um detalhe muito importante aqui, o livro nos fala do poder total. Você deve trabalhar com o poder total a seu favor. Então, qual é o segredo, qual é o detalhe para que o poder total esteja sempre com você? Então, eu vou dizer aqui para você, é a gratidão. Quando você faz as coisas com gratidão, saiba que o poder de Deus estará com você. Você estará conectado com a fonte, com a maior fonte de abundância do universo, que é o Criador. Então, esse detalhe realmente é muito importante. Para você ter realmente esse poder a seu favor, você precisa estar sempre com um sentimento de gratidão, com um coração grato. Então, nós vamos continuar aqui destacando e comentando esse 12º capítulo. Também aqui outro parágrafo muito importante que diz o seguinte: você só pode melhorar sendo maior do que o lugar em que ocupa agora. Você precisa ser maior, então você precisa dominar o seu ambiente atual e você precisa sobrar, você precisa fazer de uma forma de uma forma bem feita, com excelência, com maestria, tudo aquilo que você tem para fazer, de modo que você realmente faça tudo o que deve ser feito a cada dia, de forma eficaz e com o sentimento de gratidão e com o seu foco do seu pensamento naquilo que você está fazendo. E mantendo na sua mente a imagem do seu objetivo. Então, é mais ou menos assim, você está trabalhando, você está ali no seu trabalho, mesmo que não tenha nada a ver com o seu objetivo, mas você precisa achar um meio de conectar aquilo que você está fazendo com o seu objetivo. Então você vai imaginar o seguinte: eu estou fazendo esse trabalho para me juntar o dinheiro para que eu possa fazer o projeto que eu desejo fazer para a minha vida. E vou citar rapidamente aqui um exemplo prático que aconteceu na minha vida. Então eu comecei a minha vida trabalhando no setor de um supermercado de hortifruti. Mas o meu objetivo era ser dono do meu próprio negócio. Então, desde o primeiro dia que eu comecei a trabalhar naquele setor de hortifruti, eu realmente caprichei, eu fiz o trabalho realmente muito bem feito, eu me tornei maior do que aquela função que eu fazia. Tanto é que eu fui promovido, em 9 meses de trabalho eu fui promovido, fui para outra função, e depois eu ganhei mais uma promoção. Então, em 4 anos e meio naquele supermercado, eu ganhei 3 promoções. E dali eu saí para montar o meu próprio negócio. Então, esse é um exemplo que mostra quando você faz as coisas de modo eficaz. Porque eu fazia realmente com muito capricho, com muita dedicação. Por exemplo, eu varria o chão, eu limpava aquelas folhas, aquelas sujeiras que caíam das frutas e das verduras, porque sabe que realmente frutas e verduras elas causam bastante sujeira na, na- no local ali onde elas são colocadas no supermercado, então isso dá muito trabalho. E eu fazia aquilo ali todos os dias, com muito capricho, com muita dedicação, com sentimento de gratidão, porque eu tinha a visão do negócio que eu queria montar para mim. Então esse era o meu propósito, e eu trabalhei com fé, e eu era grato por aquele trabalho, e por isso que realmente eu consegui o meu objetivo, que era ter o meu próprio negócio. Então, foram quase 5 anos naquele supermercado, depois foram mais 2 anos em outro trabalho no setor de segurança. Então, foram 7 anos praticamente trabalhando como empregado, como CLT, mantendo a imagem, mantendo o meu propósito e com muita fé. Então, eu consegui realizar o meu objetivo após 7 anos trabalhando do modo certo, agindo do modo certo, agindo de maneira eficaz. Então, esse é só um exemplo para você entender que quando você realmente quer, quando você realmente deseja, e quando você age do modo certo, você alcança os seus objetivos, por mais difíceis que eles pareçam. Então, se eu conseguir, você também pode conseguir. Eu consegui montar o meu negócio e realmente essa foi uma realização muito grande para mim. E vamos continuar aqui então
Vamos ver aqui mais um parágrafo muito importante do livro, que diz o seguinte, que os organismos, os animais, eles dão origem a uma nova espécie quando eles desenvolvem mais vida do que o ambiente. Eles têm mais vida, eles desenvolvem mais vida pela vontade deles e eles dão origem a uma nova espécie. Então, da mesma forma, pode acontecer com os seres humanos. Então, aqui diz o seguinte, jamais teriam aparecido novas espécies se não existissem organismos que ultrapassam os lugares que ocupam. Então, isso significa que você deve ultrapassar o lugar onde você ocupa. Significa você ser maior do que o lugar em que você ocupa. Então, aí você não precisa se preocupar, porque o próprio poder total que trabalha com você, ele dará um jeito de você ser promovido e de você ir para um lugar maior, onde você possa, quando você se torna maior do que o lugar onde você ocupa, você é promovido e você vai para um lugar maior, onde você terá novos desafios e você terá realmente mais sucesso. Então, cada dia é um dia de sucesso ou um dia de fracasso. E são os dias de sucesso que levam você ao que deseja. Se todos os dias forem de fracasso, você jamais ficará rico. Mas se todos os dias forem de sucesso, você certamente enriquecerá. Então, não importa o que você faça. Então, esse parágrafo aqui explica o seguinte, não importa o que você faça. Se é um trabalho qualquer, se é um trabalho simples, não importa. O que importa é a maneira como você faz. Então, isso é muito importante você entender. Então, você não pode usar como desculpa de dizer assim, ah, mas eu trabalho aqui numa função de operário, numa função que é um serviço braçal, que é algo, um serviço inferior, sei lá. Não importa, não importa o trabalho que você faça. Se você agir de modo eficaz, você vai ser promovido e você vai sair de uma situação inferior para uma situação superior. Você vai sair de uma situação de fracasso para uma situação de sucesso. Então, realmente é muito importante você entender que o poder da eficácia da ação realmente é o maior em relação ao sucesso. Ele é muito maior, porque quando você age no modo certo, mesmo que você não tenha um objetivo, mesmo que você faça de forma inconsciente em relação ao seu objetivo, tenha certeza de que você vai ser promovido e que você vai para um trabalho muito melhor, onde você vai ganhar muito mais e vai ter muito mais sucesso. Então aqui também é muito importante você entender o que diz aqui esse parágrafo. Faça todos os dias tudo o que pode ser feito a cada dia. Entretanto, há uma limitação ou qualificação. Você não deve se exceder no trabalho nem se apressar cegamente em sua atividade. Então, isso quer dizer o seguinte, que você deve fazer tudo o que deve ser feito a cada dia. Então, você deve ponderar o que você deve fazer e fazer com tranquilidade, fazer com um sentimento de gratidão, fazer no momento presente, com foco, com atenção no presente. Então, é muito importante você fazer com gratidão, porque o que mais atrapalha e o que mais prejudica para uma pessoa realmente desenvolver bem o seu trabalho e para ela conseguir sucesso é a reclamação. É a pessoa reclamar porque ela tem que fazer alguma coisa. Muitas vezes que é a própria obrigação da pessoa, e isso é o que mais acontece. As pessoas não querem fazer nem aquilo que elas têm obrigação de fazer. Então entenda que quando você reclama porque você tem que fazer alguma coisa, você está afastando de você o sucesso. Você está mandando o sucesso para longe. Então, se você está ali para trabalhar, você tem que trabalhar. Você tem que fazer o que deve ser feito e ainda, como nos ensina Napoleão Hill nas leis do sucesso, você precisa ainda fazer mais do que a sua obrigação. Então, realmente, esse é um detalhe muito importante. Mas você não deve se apressar e querer fazer as coisas de forma estressada, porque aí também não funciona. Aí o poder total, ele não trabalha com estresse. Então, é muito importante você entender isso. Então, aquilo que você faz com pressa e de forma estressada, você também está afastando o sucesso de você. Você está mandando o sucesso para longe. Porque, como eu disse, o poder total, ele trabalha com tranquilidade, ele trabalha com serenidade e ele trabalha com gratidão. O poder total não trabalha com estresse. Então, de nada adianta você fazer muitas e muitas atividades num dia de forma estressada. Também não funciona. Então, cada ato é em si um sucesso ou um fracasso. Então, é muito importante você entender isso, que cada coisa que você vai fazer, você tem que ponderar. Eu estou fazendo com sucesso ou estou fazendo com fracasso? Então, esse detalhe é muito importante.
Então, como eu disse, o que conta não é o número de atividades que você realiza, mas a eficiência, a qualidade de cada ação, de cada ato, isoladamente. Então, esse parágrafo, ele diz tudo. O que conta não é o número de atividades que você realiza, mas a eficiência, a qualidade de cada ato, de cada ação, isolada. E aqui para finalizar, eu só quero dizer aqui para você, nesse parágrafo aqui, então eu vou reler aqui para você, que você pode tornar cada ato forte e eficaz, mantendo sua visão enquanto o está realizando e aplicando nele todo o poder da sua fé e de seu propósito. Então, aqui está dizendo como que você pode tornar eficaz cada ato que você faz. Então, por pequena que seja a atividade que você está fazendo, por trivial que seja, quando você se lembra do seu propósito, quando você se lembra do seu objetivo e quando você acredita no seu objetivo, então você pode fazer, você pode vir aquele sentimento, aquela onda de sentimento de que é importante você fazer aquilo, porque você vai ter um benefício maior se você fizer aquilo bem feito e logo, logo você será promovido. Então, esse realmente é um detalhe que faz toda a diferença. Quando você mantém a fé e o propósito fresquinhos em sua mente, em cada atividade que você vai fazer. Então, é nesse ponto que falham aqueles que separam o poder mental da ação pessoal. Então, esse aqui é um ponto muito importante que eu gostaria de comentar. Muitas pessoas usam o poder da mente num lugar, em um determinado momento, e agem em outro lugar e em outro momento. Então, esse aqui é um detalhe muito importante. Então, é aquela pessoa que ela faz uma coisa, ela faz uma coisa, aliás, ela pensa numa coisa e ela faz outra. Então, ela tem um objetivo mental, ela tem o desejo de fazer alguma coisa. Por exemplo, ela tem o desejo de montar seu próprio negócio, como eu tinha. Esse é o seu objetivo. Mas ela age em algo que não tem conexão com isso. Ela age de uma forma de uma forma contrária àquilo que foi ensinado aqui. Ela age reclamando, ela age como se aquilo não fosse importante para ela, como se aquele trabalho fosse um peso para ela. Então, dessa maneira, quando a pessoa coloca reclamação ou quando a pessoa coloca dúvida em relação aos seus objetivos, ela está afastando de si o sucesso e ela está realmente fazendo um ato ineficaz e com fracasso. Então, é muito importante você entender. E para finalizar aqui, eu quero comentar esse parágrafo que diz o seguinte: faça todo dia tudo que puder fazer nesse dia e realize cada tarefa de modo eficaz. Então, esse aqui é o grande detalhe, é você fazer todos os dias tudo que você tem para fazer de modo eficaz, que é, relembrando, é você fazer com sentimento de gratidão, é você fazer com o teu foco mental no que você está fazendo, você estando ali presente, fazer no momento presente, de corpo, mente e coração, fazer da melhor maneira possível e mantendo a visão da sua fé e do seu propósito em relação ao seu objetivo. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você e eu te espero no próximo. Um abraço e até lá!